Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo de Lições Fraternais. Na sequência do livro Religião dos Espíritos, hoje chegamos no capítulo 9. Mas antes eu queria lembrar você já compartilhou algum texto da Rádio Fraternal, que seja, um vídeo, uma palestra, alguma coisa do conteúdo do canal da Rádio Fraternal? Faz isso agora. Já manda lá para o seu amigo, que às vezes precisa ouvir alguma coisa, precisa ter uma orientação, às vezes está com uma dúvida. E às vezes é o que a gente está debatendo aqui. E às vezes 10, 15 minutinhos que ele vai ouvir isso, é o que vai esclarecer, o que vai fortalecer, o que vai ajudar. Se inscreve no canal da Rádio Fraternal, deixa o seu like, compartilha com os demais amigos aí, tá certo? O nosso propósito aqui é divulgar a doutrina, é levar esclarecimento, perfeito? Então ajuda a gente nesse sentido, esclarecer mais pessoas. Quanto mais esclarecidos, mais progredimos. Feito? Vamos lá para o capítulo 9, então, Religião dos Espíritos. Mais, esse é o nome do capítulo 9. O mais é sempre a equação nas contas da lei divina. Ao criar a criatura, determinou o Criador tudo se crie na criação. Por isso mesmo, a antiga legenda, crescei e multiplicai-vos, comparece, ativa em todos os planos da natureza. Entreguemos o fruto nutritivo aos fatores de desagregação e em poucas horas transmutar-se-á em bolo pestífero. Ajudemos a semente preciosa amparando-lhe a cultura e no curso de algum tempo responsabilizar-se-á pela fartura do celeiro, transfigurando pântanos e charnecas em campos de flor e pão. Charnecas é um terreno muito árido e improdutivo. É assim que o mesmo princípio se revela, insofismável em todo o caminho humano. Cede a lente dos teus olhos a arestas do mal, e, a breve espaço, não apreenderás senão sombras. Entorpece a antena dos ouvidos no enxurro da maledicência convertida em lama sonora, e acordarás no charco da calúnia, aviltando a ti mesmo. Faze da língua instrumento de críticas incessantes e acabarás guardando na boca uma placenta envenenada, servindo a parturição da crueldade e do crime. Conserva os braços na estufa da preguiça e terminarás a existência transpirando bolor e inutilidade. Entretanto, se te confias ao amor puro, buscando estender-lhes a claridade sublime através do serviço aos outros, atrairás, em teu próprio favor, a influência benéfica de quantos te observam às horas, entre a simpatia e a cooperação, acrescentando-te possibilidades e forças para que transformes a vida num cântico de beleza a caminho da esfera superior. Do que escolhas cada dia para sentir e pensar, encontrarás auxílio para falar e fazer. Assim, pois, vigia o coração e fiscaliza teus atos com a lâmpada viva da lição de Jesus, porque terás sempre mais do que faças em colheita de treva ou de luz, conforme a tua sementeira de mal ou de bem. Esse é o capítulo 9 do Religião dos Espíritas. Mas, o que ele está querendo dizer aqui, gente? Só pelo texto, depois a gente vai lá para a questão do Livro dos Espíritos. Mas, os excessos. Mais é o excesso, tudo aquilo que nós extrapolamos e que tem um caminho certo, o desregramento. O que é esse desregramento? É o que me leva à perda, é o que me leva à perda de consciência do bem. O que é o excesso? É o que eu mais quero. Eu mais quero, eu mais preciso. Muitas das vezes a gente confunde, nós vamos entrar aqui do capítulo 9 em diante, aí alguns capítulos, falando muito disso, do supérfluo e do necessário. O que eu realmente preciso? Isso é um estado de consciência, isso é uma prática que a gente tem que fazer, porque observa que ele está falando aqui do quê? Da forma de pensar que reflete onde no nosso agir. Não é lição nova isso para nós. A gente já viu até aqui mesmo. E juntos nós vimos. Vou ajudar você a se lembrar. Capítulo 2 do Espírito da Verdade, lá do outro livro. Lembra que acredito que foi Emmanuel mesmo quem escreveu o texto através de Chico Xavier. O excesso e você. O excesso e eu. Tudo aquilo que nós excedemos é o que nos
transgride, é o que nos ultrapassa do normal, ou seja, é o que nos faz mal. O excesso nos faz mal. E aqui ele está falando de forma ampla, muito grande. E ele começa de que forma? O mais é sempre equação nas contas da lei divina. Eu mesmo me prejudico por esse mais, esse excesso que me acompanha. Mas eu posso mudar, eu posso fazer diferente. A gente está entrando aqui, que nem eu falei no capítulo 9, está fazendo referência à questão 716, que ele vai dizer o quê? Que é o necessário e supérfluo. É o capítulo no Livro dos Espíritos que fala do necessário e supérfluo. E a questão 716, ela nos diz o seguinte, a pergunta que Allan Kardec fez, mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite de nossas necessidades? E a resposta qual foi? Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Essa é a resposta. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Ou seja, pôs um limitador, o que é necessário. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Vejam só, o que ele está dizendo de vícios, nós vamos dizer nas outras lições também, são as paixões. Que paixões? Eu querer mais. É como nós vimos naquela outra lição lá, passada, ao redor do dinheiro, onde é uma prova a condição do dinheiro, e eu acabo extrapolando, e por conta de eu ter mais dinheiro, eu exagero onde? Na soberba, na prepotência, sou arrogante, humilho os demais. Eu estou fazendo a mais. Aqui ele está falando o quê? No sentido do quê? Daquilo que eu tenho demais. E em todos os aspectos. Se eu tenho, aqui é um mero exemplo, 7, 8, 10 calças, 5, 6, 7 blusas, o que me custa doar 1, 2, 3, se eu tenho tantas? É esse mais. E esses vícios que traduzem no quê? No egoísmo, de eu olhar para si mesmo, da minha própria satisfação, de eu ter tudo aquilo para me satisfazer. Quantas vezes a gente abre o guarda-roupa, não é verdade? Diz assim, não tenho nenhuma roupa para pôr, ou o guarda-roupa transbordando. Então, é uma questão de exercício, a mudança, essa percepção de olhar. Se eu estou reclamando com tantas roupas que eu não tenho nenhuma para vestir, e aquele que realmente não tem nenhuma para colocar? Né? Tem um texto de Emmanuel que diz exatamente dessa forma, eu queria sapatos novos. O outro reclama a vida porque não tem os pés. Então, atenção na reclamação. Porque, às vezes, eu não estou dando a devida atenção no mais, no excesso que eu carrego. E aí a gente pode falar nos excessos do quê? Não só de roupa, não só de sapato. Excesso de comida, excesso de bebida, os excessos de forma geral. André Luiz sempre nos ensinou isso, que somos muitas das vezes suicidas inconscientes. Já trouxe esse tema aqui, nós já debatemos, mas é sempre importante reforçar. O que André Luiz queria nos ensinar com suicidas inconscientes ou suicidas indiretos? A gente come demais, a gente bebe demais, a gente procura os vícios, drogas, sexo em excesso. E é aí que vem a minha autopunição, porque eu mesmo me prejudico, é como ele está falando. Eu vou além daquilo que eu necessito. Eu dei o exemplo da roupa, do calçado, mas quantas vezes nós estamos numa mesa farta com a família, de várias guloseimas, eu já estou satisfeito, mas eu vou lá e como mais. Eu vou lá e como mais um pedacinho do alimento que está ali à minha disposição. Eu estou me excedendo. E qual é o custo desse excesso? Uma azia, uma indigestão, um mal-estar abdominal. Está vendo? Por quê? Porque eu me excedi. E observe no mundo animal. A gente tem esse lado para comparar. O animal, quantas vezes a gente não vê naqueles canais educativos de documentários de animais, onde o predador pega a caça. Mas ele faz aquilo para quê? Para a única sobrevivência.
Ele não faz aquilo por prazer, por satisfação. Ele não faz aquilo, ele pega aquilo que lhe satisfaz. E ainda quando sobra, outros se alimentam, ou seja, tudo é reaproveitado, tudo é aproveitado. E nós, quantas vezes, não fazemos aquela situação de que eu excedo, eu passo dos meus limites. A troco do quê? Vai me causar o mal. Então é o que a gente sempre fala, é sempre o equilíbrio, é sempre ir dosando, vendo essa necessidade. E isso vem da onde? Parte da onde? Dos meus pensamentos. É só começar a raciocinar. Deus nos deu essa capacidade de raciocínio. E é para isso que a gente deve usar. Fala, pera um pouquinho. Se isso me faz mal, se isso me causa malefícios, para que saciar esse meu vício? Para que saciar essa minha paixão? Qual o propósito disso se eu mesmo vou me prejudicar com isso? Então, melhor não. Se eu sei que aquele caminho não é o melhor, eu mudo. E nesse caso, mudar o caminho seria o quê? Não exceda, não vá no mais. Né? Ele diz aqui que é o que nós estamos falando. O último parágrafo, a recomendação é o quê? A ponderação, é o equilíbrio nas atitudes. Então, em tudo, nos atos, na comida, na bebida, como Jesus sempre nos ensinou. Certo? Que é aquela velha lição que a gente já sabe. Aquilo que eu planto, eu mesmo vou colher. E aí, o que significa mais para você? Leia essa questão do Livro dos Espíritos, faça a sua reflexão. Eu vou ficando por aqui e nos vemos na próxima semana. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.